Salama, salama. Então, dando continuidade ao nosso estudo, à nossa exposição, anteriormente estava mostrando para vocês sobre a mentira, né? Sobre o opositor, a qual é o Vigarius Filii, né? Então, a gente estava inserindo, né? Mostrando para vocês, eu estava mostrando para vocês, construindo, né? Ajudando vocês numa construção em uma grande queda, a qual foi passada para o nosso povo, né? Praticamente para a terra inteira, em que esse Vigarius Filii, né? Esse substituto, o vigário do Filho de Deus, né? Trouxe vocês até aqui. Aí a gente somou, mostrei para vocês, que na cabeça do falso profeta, né? Tem ali nomes de blasfêmias, né? Como também na Grande Babilônia, ou seja, esse tal que se apresenta hoje como se ele fosse a pedra, tá? Esse se apresenta hoje como se fosse a pedra que nos indicaria o caminho da salvação, que nos indicaria o caminho correto para que nós venhamos a compreender o que é as Escrituras, o que é a verdade, o que é a palavra do Altíssimo. Mas, no entanto, ele vomita, porque ele tem 2 chifres como o cordeiro, mas ele fala como o dragão, como está nas Escrituras. Ele tem 2 chifres como o cordeiro, mas ele fala como o dragão. Quais são os 2 chifres do cordeiro? Vocês conhecem como o verdadeiro e o Novo Testamento, né? Então, repito, ele tem 2 chifres como o cordeiro. Quem é o cordeiro? O cordeiro é aquele que foi imolado, aquele que foi sacrificado para que salvasse, para que indicasse a nós, Bantu, a nós, verdadeiros semitas, o caminho da salvação e também os pagãos que viessem, né, as nações que viessem a acreditar nesta redenção. Então, este tem 2 chifres como o cordeiro, mas, porém, ele fala como o dragão. Esses 2 chifres que tem na mão do cordeiro, a qual vou falar na linguagem a qual vocês possam absorver, são o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas, porém, esse Vigarius Filii, ele fala como o dragão. Quem é o dragão? O dragão é a antiga serpente, também chamada Samael, também chamada Satanás. Então, portanto, esse Vigarius Filii, na sua somatória, é tá? Porque é um dos projetos da fera, é um dos projetos da besta, o 666. Não é tão somente ele, mas ele faz parte de um projeto a qual existe o falso profeta, a besta e o dragão. Então, aqui, mostrei para vocês o falso profeta. E voltando para cá, dando continuidade a essa apresentação de hoje, verdade é o verdadeiro nome do Criador. Por quê? Verdade, palavra, é verbo. E o verbo, ele precisa, ou seja, o verbo ele é uma ação. Os filhos do Altíssimo, eles são a continuidade dele, a continuidade do Altíssimo. Os filhos do Altíssimo são a ação, porque o Altíssimo, ele é ação. Vou ler aqui a passagem para vocês, abram as suas escrituras em João, né? Em João, capítulo 18, do versículo 37 ao versículo 38. Iocana 18, 37 e 38. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu: Sim, eu sou rei. E para dar testemunho da verdade, que nasci e vim ao mundo. Todo que é nascido da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os Isólele e disse-lhes: Não acho nele crime algum. É preciso você compreender, é preciso que você tenha atenção. Qual é ou quais são as entidades, os espíritos que Pilatos ele invoca,
Quem é o Altíssimo de Pilatos? Quem é o Criador de Pilatos? Ou seja, na ideia dele, na ideia de Pilatos, volte na sua memória, na história, na menção de Pilatos. Pilatos, ele tem uma crença, Pilatos, ele acredita em espírito, Pilatos acredita em anjo ou não, ou seja, Pilatos, ele tem o seu criador pessoal. Pilatos tem o seu altíssimo pessoal. Né? Então, portanto, a vista de Pilatos, a vista de Herodes, o que impera é o poder romano. São as divindades gregas e as divindades romanas. Pilatos, ele invoca outro ser como Altíssimo, não o nosso. Pilatos invoca outro ser como Criador, não o nosso. Pilatos invoca um outro pai como seu e não o nosso. Ele invoca o Criador, o Altíssimo, o Pai da mentira. Vou ler novamente essa passagem, porque é um mistério que teve oculto há anos e foi revelado hoje, no 7º dia. Perguntou-lhe então Pilatos: És tu, portanto, rei? Respondeu: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho do Pai que nasci e vim ao mundo. É para dar testemunho da palavra que nasci e vim ao mundo. É para dar testemunho do verbo que nasci e vim ao mundo. Todo que é nascido do Pai ouve a minha voz. Todo que é nascido da verdade ouve a minha voz. Todo que é nascido do verbo ouve a minha voz. Disse-lhe então, né? Disse-lhe Pilatos, quem é o Pai? Compreende? Você consegue compreender? Você tem que meditar, você tem que construir a ideia, você tem que voltar ao tempo para que você compreenda, mas quem era que Pilatos invocava como Altíssimo? Quem era que Pilatos invocava? Ou seja, o que Pilatos trazia para si? Por isso que Pilatos pergunta, quem é o Pai? Que é a verdade? Que é o verbo? Que é a palavra? E continuando, falando isso, saiu de novo, foi ter com os Bantu, foi ter com os nossos antepassados, foi ter com os Isolele, com os Semita, e disse-lhes, não acho nele crime algum. Verdade é o verdadeiro nome do Criador. Continuo com relatos do discípulo, o juiz Yohana. João, capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo, ele é muito trabalhado, ele é muito conhecido, então não fica difícil a mente de vocês abrir e vocês passar a compreender que ele está dizendo, e conhecereis a verdade. Ué, mas o que você tem que conhecer? Você não tem que conhecer a palavra, você não tem que conhecer o verbo, você não tem que conhecer as escrituras, você não tem que conhecer a verdade. E quem é esse? O que é a verdade? A verdade é o próprio Pai. As escrituras é o próprio Pai. Em 1 João, em 1 Johanna, capítulo 5, 18 ao 21. Sabemos que todo aquele que é nascido do Pai, sabemos que todo aquele que é nascido da verdade, sabemos que todos aqueles que é nascido do Criador, do Altíssimo, não peca. Mas o que do Altíssimo é gerado, mas o que do Altíssimo é gerado é a mesma coisa que você ler. Mas o que da palavra, do verbo, da verdade é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O que é o maligno? Ou seja, o mal, o opositor. E o que é oposto à verdade? Não é mentira? Então, portanto, o nome do Criador é verdade.
sabemos que somos do Altíssimo e que todo mundo está no maligno. Ou seja, sabemos que somos da verdade, sabemos que somos da verdade e que todo mundo está no maligno, está no mal, está na mentira. E sabemos que já o Filho do Altíssimo, sabemos que o Filho da verdade é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho. Se o Pai e o Filho é um, e as Escrituras, o documento da verdade, nos diz que e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho. Então, portanto, se estamos no verdadeiro, que é o Filho, e o Filho, ele é o verdadeiro, que está no verdadeiro, que é o Pai, o nome do Pai é verdade. Este é o verdadeiro Altíssimo e a verdade eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Engeta. A palavra engeta significa assim seja. Engeta. Então, vou pegar aqui a última linha aqui, a penúltima linha, que está escrito, este é o verdadeiro, Altíssimo e a vida eterna. Oh, o que é a vida eterna? É o verdadeiro, é a vida. Se a vida eterna é o verdadeiro, é Altíssimo, novamente repito, o nome do Altíssimo é verdade. Agora pega as suas escrituras em 2 João, em 2 Johanna, capítulo 1, do 1 ao 4. Ao ancião, à eleita e aos seus filhos, aos quais tenho prazer na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por dedicação da verdade que está em nós. Não é bem sabido que aquilo que está em nós é o Espírito do Altíssimo? E o que nós estamos comendo agora, que as Escrituras é a verdade, e ele diz, por dedicação da verdade que está em nós. Quem está em nós não é seu Espírito? Quem está em nós não é a verdade? O nome do Altíssimo é verdade, e para sempre está conosco. Benevolência, misericórdia e paz, da parte do Altíssimo Pai e da do Mestre, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e dedicação. Ele continua dizendo, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. É bem claro essa passagem, ela é bem elucidativa, bem expressa, que está mostrando claramente para nós, mostrando claramente nesse dia ao qual os nossos olhos podem contemplar, a qual a nossa face ela pode perceber, a qual nós podemos receber e entender o que realmente habita em nós. É a verdade que habita em nós. O Altíssimo, o seu nome é verdade. E dando continuidade, em a terceira de João, terceira Johanna, capítulo 1, do 4 ao 8. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Estimado, estimado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que na presença da casa testificaram do prazer, aos quais se conduzires como é digno para com o Altíssimo, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais
devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Vou voltar bem aqui, nesse ponto aqui, ó. Que, em presença da casa, testificaram do teu prazer, aos quais se conduzires como é digno para com o Altíssimo, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios, que são os pagãos, portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Dando testemunho, e João, Johanna, está dizendo que esses deram testemunho aonde quer que eles estão, porque aqueles que são nascidos do Pai, aqueles que são nascidos do Altíssimo, eles dão testemunho, porque eles são verdade também. Pois que filho da verdade, verdade é. Então, nós temos um bom testemunho, nós damos um bom testemunho. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Como é dito, lembra lá no livro da aliança, no livro de Gênesis, lá no princípio, aonde que o Pai, aonde que a verdade manifesta toda a criação, manifesta todo o universo, manifesta todo o mundo criado. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, ele cria, ele faz o mútuo, ele faz Adão. E Adão, ele passa a ser, né? Adão, quem é Adão? Adão é a representação física da verdade na Terra. Repito, Adão é a manifestação física da verdade na Terra. Este é Adão. Adão, ele desobedeceu à verdade, portanto, ele obedeceu à mentira. Sendo assim, quando Adão desobedece à verdade, ele deixa de ser da verdade e passa a servir à mentira. O que isso quer dizer? Que os homens, descendentes, né, porque todos nós descendemos, somos filhos e filhas de Adão, enquanto não ao o chamado do Altíssimo, o chamado para a verdade, todos são filhos da mentira. Todos continuam a agir da mentira. O que o Altíssimo fez? O Altíssimo, a verdade, chamou um povo para si. Chamou Jacó, né? No caso, primeiramente, chamou Abraão para si, chamou um povo para si, chamou os descendentes de Sem, os descendentes do Sem, que são os semitas, chamou Ababana para si, e de Ababana, de Lísica e Jácoba, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó, chamou um povo para si, para que esse povo para que esse povo voltasse a ser o que Adão deveria ser. Chamou esse povo, os semita, os bantu, para que esses sejam verdade. E nesse povo, o Altíssimo colocou o seu nome, que é verdade. No próximo vídeo, continuaremos sobre esse assunto. Anunciei hoje em verdade.